Olá, pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de arquitetura hexagonal. Vamos lá? Bom, como é que eu vou dividir a minha fala? Primeiro eu vou trazer a definição original, depois vou trazer um pouco da contextualização histórica, porque essa definição já está um pouco antiga. E aí eu vou trazer quais são algumas implementações clássicas e por fim eu vou trazer como ela se dá nos frameworks mais recentes. Vamos lá? Bom, a definição original ela é um padrão arquitetural proposto por Alistair Cockburn em 2005 com o objetivo de facilitar os testes. Vamos lá, que tudo isso é importante. O que é o padrão arquitetural? O padrão arquitetural está no meu vídeo de arquitetura, você pode procurar aí no meu canal, que ele é o seguinte, o padrão arquitetural, ele define como o nosso código vai ser estruturado. Ele é diferente de estilo arquitetural, que é como o nosso código se relaciona com os outros códigos em produção. Então, por exemplo, se eu falo que o meu código é uma API REST, eu estou falando de um estilo arquitetural. Se eu falo que é uma arquitetura hexagonal, eu estou falando de como ele está internamente estruturado, né? E o objetivo principal é facilitar os testes. Então a gente tem que ficar com isso sempre em mente. Vamos lá? A linha está um pouco pequena, mas você pode olhar aqui, a apresentação está embaixo, se quiser olhar lá. Mas assim, qual que era o intento da arquitetura hexagonal, né? O intento era isolar o código do negócio para ser testado. Olha, isso dá bastante, já dá bastante, já mostra bastante qual a intenção do autor. Depois, a aplicação, ele dizia que o intento era fazer com que a aplicação fosse acessada por drivers através de portas e adaptadores. Ou seja, quem quisesse disparar alguma coisa na aplicação, teria que ter portas e adaptadores. Então, se eu estivesse fazendo um teste, eu teria que ter a porta e os adaptadores. A gente vai definir o que são isso ainda, né? A motivação: evitar com que o código de negócio vaze para o código das interfaces do usuário. Possibilitar que especialistas de negócio criem testes automatizados sem a GUI. Isso ficou um pouco confuso agora, né? Por que testes automatizados sem a GUI? O que é a GUI? E, por fim, possibilitar o uso headless. Aí ficou mais confuso ainda. O que é o uso headless? Mas vamos lá. Vamos partir da natureza. O que é a natureza desse software? Bom, ele propõe que aplicações já têm vários lados, né? E esses lados são as dimensões com que a aplicação se comunica. Então, posso ter aplicações que têm um REST, que tem uma base de dados, que tem uma mensageria. As portas são meios lógicos de acesso ao código de negócio. Ou seja, o código de negócio só vai conhecer as portas. Os adaptadores são implementações de protocolos e meio de acesso à porta. Ou seja, eu defino uma interface ali no meu código, o meu código de negócio só depende dessa interface e tem os adaptadores que eu configuro ela nos drivers, que ainda não defini. Os drivers são componentes de execução que acessam a porta através de adaptadores. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o driver seria um meio de execução. Então, assim, se eu estiver fazendo um servidor REST, o meu servidor HTTP é o meu driver, que aí eu configuro a minha lógica de negócio através dos adaptadores e das portas. Ou seja, o adaptador seria aquele componente que faria eu plugar aquele servidor, aquela forma de comunicação no meu código. E a mesma coisa em relação ao banco de dados. Imagina se eu tenho um repositório ali. O meu código vai depender só de uma interface. Alguém teria que implementar o repositório, a forma como ele funciona ali por debaixo dos panos, blá blá blá. Vamos lá. Então, da intenção original do autor, todo o meu código da minha aplicação, meu código de negócio, dependeria apenas de interfaces. Interfaces e não implementações. Isso aqui é muito importante. E quando eu estivesse no ambiente de produção, essas interfaces teriam adaptadores que me plugariam aos sistemas reais. Então, por exemplo, aqui, eu teria o JDBC, pode ser um caso de implementação para conectar o banco de dados. Eu teria um servidor ali, HTTP, e algum meio de comunicação para conectar minha aplicação ao HTTP, né, a interface. Né? Então, por exemplo, eu teria que implementar toda a lógica ali, sei lá, naquela época era o servlet, né? Ou teria um sistema para ler as mensagens do Kafka e interpretar elas. Então, assim, teria que ter. A minha aplicação dependeria só de interfaces próprias dela. E depois eu teria que implementar os adaptadores que comunicariam em cada um desses sistemas. Mas o principal disso aqui é por que a gente teria que fazer isso? Para pegar o meu código e poder jogar ele no ambiente de testes. Então, por exemplo, aqui tudo que tem CDF é chamada de função. Então, tudo funciona como chamada de função. Então, por exemplo, no ambiente de testes,
eu pegaria, montaria um sistema parecido com o meu, só que ele não dependeria dos serviços reais, ele dependeria de mocks. Então eu teria um mock do Kafka, que receberia e enviaria mensagens, eu teria um mock de uma base de dados, que pode ser algo em memória, eu teria um mock de um chamado de um servidor HTTP. Então tudo isso poderia ser chamado de funções. Isso basta implementar a interface. No caso dos externos, é só chamar direto a interface que ele me expõe. Né? No caso de quem depende, né, quem meu código vai chamar, não, eu preciso implementar. Então, assim, no caso da database, ele precisa implementar um repositório ali, como ele vai salvar internamente. Né? Então é para isso que ele funcionava. A gente poderia pegar o nosso código de negócios isolado e testar ele. Né? Então vamos lá. Agora a gente tem que falar da contextualização histórica, porque isso está bem confuso. Né? Para entender a arquitetura hexagonal, precisa entender por que ela foi proposta. A gente precisa voltar em 2005 e entender o que era 2005. Né? Como se desenvolvia aplicações em 2005? Eu comecei a trabalhar em 2006, mas eu peguei algumas aplicações que foram desenvolvidas nessa época. Né? Os frameworks eram muito primitivos. Então a gente tinha o que ali? A gente tinha o servlet no Java, a gente tinha muitos dos frameworks, muitas aplicações webs não era feita como web, muitas delas eram feitas no desktop. Então era muito comum o caso de aplicações desktop que você logava e tinha um servidor web ou tinha um RMI acessando. Então assim, o REST não era a maneira ampla de acesso web. Existia o RMI, o CORBA e muita gente implementava isso como bem entendia. Existiam vários métodos de implementação. É pós essa época que o REST se torna o meio de comunicação principal. Então, essas aplicações, eles eram muito feitos para o quê? A arquitetura hexagonal foi proposta para isolar o código de negócios do código de interface. Por quê? Por que acontecia nessa época? Era muito comum as aplicações web terem o desenvolvimento web junto com o desktop. A gente tinha um Java Swing mais um RMI, um Java Swing mais uma API, um API às vezes não REST, e muito desse código ele era misturado. Então, assim, se eu implementava ali um combo box, eu tinha vários chamados ao RMI, blá 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 blá, para implementar aquele combo box. Então, assim, eu não tinha uma interface clara. Eu pegava aquela interface, eu via ela como uma forma fácil de mexer, fácil de adicionar. Então, meu código ficava poluído. Então, a arquitetura hexagonal é uma forma de limitar essa influência do código da interface, de isolar o código de negócio, né? Isolar o código de negócio, se falando de interfaces ou de bases de dados, né? Bom, outra coisa também, os frameworks ORM não eram tão bons e robustos como são hoje. Por exemplo, eu implementei naquela época um JPA, um Hibernate. Não era tão fácil como se faz hoje. Havia muito mais códigos a se fazer. A gente tinha que acessar muito mais coisas, como a gente pode mostrar depois, né? Vamos lá, outra forma de contextualização histórica. Não era comum a gente conhecer mock, então era difícil de fazer mock. O Mockito veio surgir só em 2008, a gente falou em 2005, e o EasyMock já existia, mas só se funcionava com interfaces. Naquela época, eu não conheço como é que eram feitos os testes, porque as empresas que trabalhavam não falavam muito de testes, assim, todos os testes eram formas não automatizadas de teste, o que é um pouco difícil de entender isso, mas era o que acontecia, né? As pessoas não tinham testes automatizados. A gente está falando que uma época que o Agile não era tão comum, né? Então vamos lá. Bom, agora chegamos nos exemplos clássicos, né? Eu listei dois exemplos aqui que eu peguei no Twitter, que são exemplos bem clássicos mesmo, assim, by the book, que eu tenho algumas críticas a eles. Vamos mostrar ali como é que funciona, né? Tem esse primeiro exemplo aqui, que a gente vê que tem um salvar usuário services, tem um salvar usuário port, tem um salvar usuário adapter. A gente vê que, assim, esse serviço está bem... o nível de granularidade dos ports adapters está bem pequeno, né? Se ele está botando só por cada caso de uso uma granularidade de port e adapter, aí vai aumentar muito a complexidade do código, né? Mas vamos ver o que eu achei nesse exemplo. Se você pegar o link que está aí, pode navegar por ele no GitHub. Bom,
Ele implementa os ports e o adapters bem feito. Então, se você for lá, vai ver que eu tenho um port, um adapter, o adapter implementa o port, o meu código só depende do port, blá blá. Mas ele não implementa os testes, o que eu achei uma falha gravíssima. Por quê? Porque se a gente vê a documentação do arquitetura hexagonal, testes é o principal caso de uso, né? Outra dificuldade é que ele cria pacotes pela função da classe e não pelo domínio da classe. Então, se a gente voltar aqui, né, a gente tem que todas as classes são de salvar o usuário. Só que se você for ver a implementação, ele vai ter o pacote dos ports, o pacote in ou out, o pacote. São vários pacotes. Então, isso cria uma granularidade muito grande. Isso cria uma dificuldade de compreensão do meu código muito grande, né? E essa não é a melhor abordagem, né? Qual que é a melhor abordagem? Isso você pode levar até para o seu software do dia a dia. Crie pacotes pelo domínio da sua classe. Então tem lá a classe de usuários, coloque todas o pacote de usuários, coloque todas as classes de usuários ali. Você não precisa ficar fazendo essa granularidade de pacote por tipo de dado, por tipo de classe, mas pelo domínio da classe, né? A gente pode ver aqui, né, que a gente vê que tem o pacote Application, Core, Domain, Exception, Service, Ports, In e Out. Assim, tudo isso é para um caso de uso só. Isso poderia estar tudo num pacote só. Bom, minha opinião. A pessoa deve ter implementado. O problema que eu acho que assim, as pessoas implementam assim para demonstrar e muitas pessoas copiam achando que isso é a forma correta, mas não é tão a forma correta. Então, implemente da maneira como você quiser, mas fique atento que se botar para o domínio é melhor. Vamos lá, o segundo exemplo. No segundo exemplo, você vê que eu removi uma coisa, né? Ele já bota os testes, então é bem mais interessante, porque ele implementa direito o port dos apps bem feito, mas ele cria também os pacotes pela função da classe. Isso é um problema. Mas aí você já vai ver como funcionam os testes, né? Eu até botei aqui, ele bota para ver como funcionam os testes. A gente vê aqui que o default account já é uma maneira de testar. E ele está testando como funciona os testes, né? Isso é melhor, porque assim, tem que lembrar que a arquitetura hexagonal foi proposta para melhorar a possibilidade de testes, né? Bom, e no uso dos frameworks mais recentes, como é que se dá? Vamos lá. A arquitetura hexagonal já é incorporada nos frameworks mais recentes, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque assim, a gente não tem que pensar assim, como que eu posso implementar ela usando um Quarkus, um Spring, ou um Jakarta. Não, é assim, como eu posso usar ela, como eu posso usar as ideias dela. As interfaces são uma forma comum de criar um repositório. Isso aqui é um exemplo. Se a gente for olhar, eu vou mostrar isso aqui. No Spring a gente a gente cria uma interface e o Spring já implementa essa interface automaticamente. Então a gente não depende diretamente daquela implementação, daquele adapter. O adapter é gerado automaticamente. A grande pergunta que precisamos fazer é quando usar. Vamos lá. Aqui é o exemplo do Spring que eu mostrei, né? A gente vê que o repositório ele é implementado automaticamente pelo Spring. Ele não é implementado por mim. Então isso é bem diferente do que aconteceria em 2005. Em 2005, o repositório teria que ser acessado por mim. Provavelmente eu teria que acessar o Entity Manager, no Entity Manager eu teria que fazer a query e buscar ele. No caso do JPA, alguns ainda precisam fazer isso, alguns projetos, né? Pegar o Entity Manager, fazer ele. E aí, no caso, é aquilo que eu falei, quando usar. No caso, basta usar a ideia de eu vou criar uma interface e eu vou depender da minha interface. E aí, no teste, eu gero uma nova implementação daquela interface para os testes, né? Então aqui a gente tem um exemplo clássico do Spring que ele já incorporou essa ideia. Ele depende só da interface. Vamos lá, no quando usar? Podemos usar sempre, né? Essa ideia é muito importante. Assim, a gente sempre tem que depender de interfaces, né? Não precisa ter o preciosismo de definir todos os ports e adapters, né? Por exemplo, ali a gente viu que o Spring ele já implementa a interface. Então a gente não tem que ter um preciosismo de ter uma interface para acessar a interface e depois ter um adapter. Não, o framework já dá para a gente a interface. Então a gente tem que depender dela. Dependa somente de interfaces, defina as interfaces, dependa somente das interfaces. Vamos mostrar um exemplo?
Bom, esse exemplo aqui é o que eu fiz, tá no repositório que está aqui no link abaixo, né? Eu criei um. A gente pode ir aqui primeiro para o canto, né? Eu criei primeiro um views, user views. Essa seria a classe de negócios. Nela, eu injeto um view repository. Aqui eu fui um pouco preciosista, né? Mas vamos ver por que eu fiz isso, né? Nela, eu dependi desse views repository, eu só defino duas funções. Deixa eu observar bem. Eu defino o update view time e o find view by ID. E depois eu implemento o view mongo repository. Observa que esse view mongo repository implementa duas interfaces. É aquilo que eu estava falando. Por preciosismo aqui, eu implementei duas interfaces. A interface aqui para implementar no framework e a interface que eu dependo. Então, essa foi a forma que eu usei. Vamos ver agora como eu testei isso aqui. Como eu testei, eu só botei um quarkus testes ali e botei um inject. Observa aqui, eu só botei um inject dependendo do sistema, do meu objeto de negócios, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meu objeto de negócios, estou deixando o Quarkus lidar com ele, deixando o Quarkus montar ele como quer, e estou chamando ele, né? Então, assim, eu chamei o método dele, o resistor, e estou pegando o resultado que eu estou testando, que é se o view time é igual a 20. Mas observa uma coisa, eu criei uma classe mock view repository que ela só retorna um view ID de 20. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma classe de repositório que só retorna um valor fixo e testando com esse valor para validar. E funciona. Ou seja, quando eu injecto user views, o Quarkus vai lá, identifica que ele depende de uma view repository, identifica que ele tem um mock e ele pluga o mock. Ele não pluga o repository. Isso ganha muito tempo em teste, porque eu não preciso fazer o setup de, um, de, um, de, um, de uma base de dados, eu não preciso fazer o setup de várias coisas. Mas nem sempre isso é necessário. Por quê? Porque hoje existem outros meios mais fáceis de se testar. Por exemplo, eu sempre advogo que a gente tem que sempre testar com teste de integração. Testes de integração são melhores, né? Então, por exemplo, como é que eu faria isso com teste de integração? Eu poderia deixar o Quarkus teste ali, eu poderia deixar um teste containers. O que é o teste containers? Eu vou deixar o link aqui para ele. Teste containers é uma forma de se inicializar containers para o teste. Então, eu posso criar uma base de dados, Mongo, no caso, que é que eu estou usando, só para esse teste. Eu posso limpar ela, eu posso apagar ela. É um pouco trabalhoso, é um pouco mais demorado? É, mas eu vou ter uma garantia melhor, né? Ah, mas que garantias eu vou ter? Ah, por exemplo, eu não sei se um campo é inicializado como null ou como zero, algumas coisas desse tipo, né? Principalmente assim, quando a gente trabalha com base de dados, a gente tem que saber quais são os valores defaults de algumas coisas. Então, assim, é sempre bom ter essas definições, ou se os nossos scripts rodam nelas, né? Então é sempre bom ter essas definições. Por isso que eu advogo, usa o teste containers, é melhor, vai fazer seu projeto ter mais garantias de trabalhar com o seu projeto em produção. Vamos lá, e o que a gente pode aprender com a arquitetura hexagonal, né? Sim, se a gente fosse levar, e aqui eu estou concluindo a minha fala, se a gente fosse levar esse padrão arquitetural para tentar internalizar ele, né? A gente pode aprender que a gente tem que sempre depender de interfaces, não de implementações, né? Então é muito fácil para a gente pensar assim, eu tenho o meu Kafka aqui, eu passo o meu Kafka consumer e eu vou dependendo dele. Não, a gente pode criar uma interface. Então, assim, eu exponho eu crio um Kafka consumer que consome uma thread que consome o do Kafka e depois esse thread vai chamar algumas funções dentro do meu código. E o meu código ele não está dependendo do consumer, ele está dependendo talvez de alguns objetos ali, um data transfer, alguma coisa assim, que pode até vir ou não do Kafka, né? Isso é bom até para sanitizar o que chega do Kafka. Eu crio uma camada a mais, né? Para trazer essa sanitização. A lógica de negócio não deve ter lógica de outras camadas, né? A gente está lembrando que essa é uma das coisas principais que ele botou lá no artigo dele, né? A gente não deve ter na nossa lógica de negócio, lógica da base de dados, lógica do servidor web, lógica do Kafka, ou lógica de qualquer outra coisa. Se a gente implementar qualquer outra coisa aí, a gente não deve ter essa lógica. Por quê? O nosso código é o código de negócios, né? Isso poderia ser até um preciosismo, né?
A não ser que o framework não dê esse isolamento, é que a gente tem que criar uma interface para acessar esse isolamento, né? Isso é muito comum no Kafka, mas os frameworks mais recentes, eles já criam APIs para integrar com o Kafka. Mas, de certa forma, de certa forma, de certa forma, isso não existia há muito pouco tempo atrás. Quando eu comecei a trabalhar com Kafka, nenhum framework implementava integração com Kafka, né? Não sei se vocês ouviram ter uma batida de martelo aqui, me desconcentrou. E outra coisa, isso é o principal, crie código para ser testável. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa em criar código para rodar em produção. Não, o código tem que ser facilmente testável. Por quê? Porque o nosso código ele tem que ser testável, né? Eu sempre digo que código não testável é código não confiável. Por quê? Se a gente vai testar só em produção, e se eu fizer uma operação, como é que eu sei que todos os testes rodaram? Como é que eu sei que está tudo ok? Né? É muito difícil. Então, por isso, crie testes para ser testável. Bom, e era isso que eu tinha falado sobre arquitetura hexagonal, né? Eu espero que tenha te ajudado aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda para mim. Vê por nas redes. Muito obrigado. Boa noite.